Um bom dia a todos, sejam todos muito bem-vindos. O meu nome é Thaís, sou trabalhadora da equipe do Evangelho no Lar aqui da casa e eu convido a todos para que a gente possa fazer uma breve leitura de um trecho do Evangelho segundo o Espiritismo e para que a gente possa reflexionar um pouco sobre esse trecho, né? E trazer para a importância do nosso Evangelho no Lar. Vamos iniciar então com uma prece. Fechemos os nossos olhos, elevemos o nosso pensamento ao alto, agradecendo a Deus, agradecendo ao nosso querido, ao nosso amado Mestre Jesus, que está sempre conosco, assim como nos prometeu. Agradecer pela essa vida que temos, agradecer por essa encarnação, agradecer por todos aqueles que conosco convivem, agradecer por tudo que nós temos, por todas as oportunidades. E nós te pedimos, Mestre, que juntamente com os nossos mentores, nosso anjo guardião, que nós possamos a cada dia mais trabalhar a gratidão nos nossos corações. Que assim seja. A nossa leitura de hoje, ela se encontra no capítulo 16, Não se pode servir a Deus e a Mamon. Então eu convido a todos, né, para que nós possamos fazer a leitura. Esse capítulo, Não se pode servir a Deus e a Mamon, ele é um convite, né, um convite para que nós sejamos senhores das nossas riquezas e não servos delas, e que nós possamos, a partir dessas riquezas, a gente possa servir a Deus, que a gente se utilize disso, né, como um instrumento para servir, para ser um servo de Deus e não das riquezas, né? Então essa leitura ela se encontra no item 10 do texto que está nas Instruções dos Espíritos, a verdadeira propriedade. Eu vou ler um trecho, né? Convido a todos para que leiam juntos e diz assim: os bens da terra pertencem a Deus, que os dispensa à sua vontade, e o homem deles não é senão usufrutuário, o administrador mais ou menos íntegro e inteligente. Eles são tão pouco a propriedade individual do homem, porque Deus frequentemente frustra todas as previsões e a fortuna escapa daquele que crê possuí-la pelos melhores títulos. Esse trecho por si só ele já nos diz muita coisa, né? Talvez a gente nem precisasse reflexionar sobre ele, porque o que hoje é algo que é a nossa verdadeira propriedade? O que nós temos de nosso realmente? As nossas virtudes, os nossos sentimentos, os nossos vínculos, né, de amor com as pessoas. Isso é algo que não é destruído, né? O que nós temos de instável hoje? As nossas riquezas, elas são estáveis. Aqui mesmo diz, né? Essa propriedade individual do homem, porque Deus frequentemente frustra as nossas previsões. Elas não estão sobre o nosso controle. Então, esse é um convite a gente reflexionar, porque está dentro de um capítulo que diz que nós devemos utilizar dessas nossas riquezas, e dessas riquezas elas podem ser a riqueza material, né, que nós temos, pode ser a riqueza de oportunidades, né? Quais são as nossas propriedades, essas que são algo no qual somos administradores? É importante a gente trazer isso para a nossa vida e reflexionar hoje. O que eu tenho que é uma propriedade da qual eu administro, mas que pode ser retirada da minha vida a qualquer momento, né? E daí ele fala aqui, direis talvez que isso compreende para a fortuna hereditária, mas que não ocorre o mesmo com aquela que se adquiriu pelo trabalho, ou seja,
eu adquiri isso trabalhando, então isso é algo certo, né? Sem nenhuma dúvida, se há uma forma legítima de se adquirir alguma riqueza, alguma propriedade, é esta, quando adquirida honestamente, porque uma propriedade só é legitimamente adquirida quando para possuir não se fez mal a ninguém. Isso é muito importante, né? Eu tenho uma boa origem para aquilo que eu tenho? Sim, conquistei pelo meu trabalho. Eu estou dando um bom destino, porque independente de como essa propriedade chegou, independente de como essa fortuna chegou, essa riqueza, esse bem material que eu tenho, como isso chegou? É importante, sim, que tudo que eu vá conquistar, que nós conquistemos, que o indivíduo conquiste, ele seja de forma honesta, por um trabalho honesto. Mas, mesmo que isso tenha sido hereditário, né, que tenha sido uma herança, qual é o destino que se dá para isso? É um destino honesto? É um destino, isso chegou, é um destino honesto que está sendo dado? Está sendo, essa fortuna, essa propriedade, essa riqueza, ela está sendo usada para servir a Deus? Eu estou gerando, por exemplo, eu tenho uma grande empresa, eu estou gerando empregos, eu estou sendo um bom líder, eu tenho uma herança, o que eu estou fazendo com isso a respeito dos filhos, ou eu tenho hoje uma boa qualidade de vida material, como eu estou fazendo a educação dos meus filhos, como eu estou conduzindo, como eu estou me utilizando dessa oportunidade de administrar um bem que me foi concedido por Deus, essa oportunidade, como eu estou me utilizando dela, eu estou sendo servo ou eu estou sendo servidor, né? E aqui no final ele diz, né, que Deus pode querer recompensar nele, aquele que foi um bom servidor, durante esta vida os seus esforços, a sua coragem, a sua perseverança. Mas se não a fez servir, senão a satisfação dos seus sentidos e do seu orgulho, se ela se torna uma causa de queda em suas mãos, melhor fora para ele que não a possuísse. Perde de um lado o que ganhou de outro, anulando o mérito do seu trabalho. E quando deixar a terra, Deus lhe dirá que já recebeu a sua recompensa. O que nós levamos daqui é aquilo que fazemos, né? Aquilo que nós temos dentro de nós, as nossas virtudes. Então, parar para pensar naquilo que nos foi dado como oportunidade, daquilo que é nossa propriedade hoje. O que eu tenho de propriedade material, intelectual, como eu estou me utilizando dela para que a gente possa servir, né? E é que diz que Deus recompensa os esforços, a coragem e a perseverança. Então, esse é um convite. E aí, quando a gente vem aqui falar da prática do Evangelho no lar, o nosso lar, nossa casa física é uma propriedade física, né? A nossa casa mental é uma propriedade que vai conosco para onde quer que nós possamos ir, estejamos na classe social em que a gente esteja, no ambiente em que a gente esteja, o que está conosco é o que está dentro da nossa casa mental, né? Mas pensamos na nossa casa física, naquilo que nós nos utilizamos, né? Essa casa física, a gente pode ter, por exemplo, uma grande mansão e não ter paz ali dentro. A gente pode ter uma casa simples e ser um ambiente de paz. Então, o que a gente está fazendo hoje dentro da nossa casa física, né? A prática do Evangelho no lar, ela é uma prática que nos auxilia nesse trabalho de harmonização do nosso lar. Um trabalho de conscientização, de libertação da nossa consciência, de paz, de trabalho de paz interior, de boa convivência, porque a gente vai se estruturar em cima desses valores que eles são eternos, que são os valores do Evangelho,
Valores esses que hoje a gente lê e tem um entendimento e que provavelmente daqui 20 anos, daqui 30 anos, daqui 3 séculos, a gente vai ler e vai ter um entendimento muito maior, muito mais aprofundado, né? E aí vem aquele questionamento: como a gente vive essa questão da verdadeira propriedade dentro dos nossos lares, né? Com os nossos filhos, aqueles que são pais, por exemplo, ou aqueles que têm um papel de liderança com alguém, porque o papel de um pai é um papel de um líder que precisa auxiliar, que precisa educar, que precisa mostrar um caminho, né? A gente se preocupa tanto, muitas vezes, nos bens materiais, em dar o bem material, em dar a melhor escola, em dar a melhor roupa. E não que isso não seja algo que, se é possível, que tenha que ser, né, que seja feito, mas existe uma valorização da verdadeira propriedade que tu está dando para que aquela pessoa tenha os bens necessários para a vida. E aí vem de bens internos, né, da propriedade interna. Eu estou ajudando aquela pessoa a ter coragem, eu estou fazendo a minha bagagem, eu estou guardando, a gente, né, vamos dizer assim, a poupança, né, o meu investimento, para que num momento de turbulência, eu, assim como se tem a questão financeira que se guarda para uma emergência, eu tenho isso dentro do meu lar, no sentido de coragem, de abnegação, de resignação, de paciência, para que no momento em que chega eu não tenha que buscar. Né? O que se traz? Porque sentar para ler o Evangelho no lar, por exemplo, com os filhos, essa prática do Evangelho no lar, em família, onde o filho entende, né, a importância disso, trazer essa base para que tudo que ele conquiste na vida dele seja algo em que ele vai ser um servidor de Deus, com tudo aquilo que chegar de oportunidades, de riquezas materiais, é algo que faz com que, se um dia, dentro da caminhada, as nossas previsões sejam frustradas, a gente tenha coragem, tenha resignação, tenha força, né? Então, a prática do Evangelho no lar, ela é essa preocupação, né? A gente se preocupa muitas vezes com o alimento físico da nossa mesa, mas e o alimento espiritual para o nosso espírito, né? Então, o convite é para que a gente pense assim: qual é a origem do que eu tenho? Ou qual é a origem daquilo que eu vou ter? Qual é a origem daquilo que o meu filho vai ter? Eu quero que ele conquiste, que ele tenha boas condições, mas que origem ele vai dar para isso? Da onde ele vai tirar? Vai ser de um trabalho honesto? Isso é uma construção que a gente faz, né? Então, esse é um convite para que a gente possa estruturar a construção da verdadeira propriedade dentro de nós, que é isso que nós realmente possuímos, é o que nos leva e o que nos dá força e coragem para enfrentar os momentos em que o que é fora e não é algo que a gente tenha sob controle, né? Porque tudo que está fora não está sob o nosso controle, a gente possa ter essa poupança de força, de coragem para um momento de necessidade. Então, eu convido a todos para que nós fechemos os nossos olhos para encerrar o nosso Evangelho no lar de hoje, agradecendo novamente a tudo aquilo que nós possuímos, físico, espiritualmente, emocionalmente, e pedindo a Deus o amparo para que nós possamos cada dia mais ter o entendimento e que nós possamos cada vez mais fixar nos nossos corações a boa vontade, a coragem, a paciência, a resignação, essa que são a nossa verdadeira propriedade, aquilo que vai estar conosco, independente do ambiente externo, independente do que aconteça ao nosso redor. Então, agradecidos que estamos, Pai amado, porque sabemos que estamos na caminhada e que independente de qualquer coisa, Tu estás conosco.
nós encerramos o nosso Evangelho no Lar de hoje. Que assim seja.